Eu preparei até um café para tomar enquanto eu gravo esse vídeo aqui, porque eu sei que vai me dar uma vergonha alheia, gente. Hoje, neste vídeo, eu vou, né, mas vocês aí desse lado com certeza vão também, reagir aos meus primeiros vídeos feitos lá na rede social. A rede social que eu uso há mais tempo é essa daqui, ó. Tô há 5 anos produzindo conteúdo quase que diariamente lá. Então tem muito conteúdo, tá? Eu comecei há muito tempo e a gente vai reagir juntos a estes vídeos que me dão vergonha, que me fazem me contorcer inteira. Sabe? Vocês entendem isso? A gente vai olhar para isso juntos. Ai, Bruna, se é tão ruim, por que tu deixa esses vídeos ainda lá? É, porque eles estão públicos ainda, tá? Então vocês podem rolar até lá embaixo se vão achar todos esses vídeos que a gente vai ver juntos aqui. E por que que eu deixo? Eu deixo justamente para que eu possa me lembrar do percurso caminhado. Olha eu segurando café aqui, né? Vou largar. Mas para que eu possa me lembrar desse percurso que eu já andei, da evolução que eu já fiz. E cada vez que hoje, por exemplo, eu preciso dar um passo a mais, eu preciso desenvolver alguma habilidade, me desenvolver em algum aspecto, eu lembro que teve um dia em que, por exemplo, eu gravava vídeos e era toda desengonçada, não sabia fazer a coisa direito. E hoje eu sou bastante assim reconhecida e validada pela minha desenvoltura frente à câmera, né? Então, assim, eu caminhei esse caminho. Eu desenvolvi essa habilidade, eu não comecei sabendo, eu não comecei boa nisso, muito pelo contrário, a gente vai falar um pouquinho mais ao longo desse vídeo, mas era super sofrido para mim, tá? Então foi uma habilidade que eu fui treinando dia após dia até chegar onde eu cheguei hoje. E se eu conseguir fazer isso, significa que quando eu encontrar um próximo desafio, alguma habilidade que eu também não sou boa e preciso desenvolver, é só eu lembrar de tudo que eu já caminhei, é só eu lembrar que eu tenho a capacidade de melhorar em algum aspecto. Esse vídeo com certeza vai te dar esperança de um futuro melhor, tá, minha filha? Eu recebo inúmeras mensagens, as minhas alunas, eu tenho mais de 1000 alunas que são psicólogas e estudantes de psicologia e que aprendem comigo sobre posicionamento digital para psicólogas, tá? Que é o que eu trabalho, assim, um dos meus braços aí de trabalho atualmente. Mas sou psicóloga também, então ainda atendo, ainda faço grupo de supervisão, grupo terapêutico e essa outra frente de trabalho só com posicionamento digital de psicólogas, porque eu amo, né? E como eu falei, me desenvolvi muito nesse aspecto, estudei muito. E eu recebo muitas mensagens de psis falando assim, Bruna, eu sou muito low profile, eu não tenho a desenvoltura na câmera que tu tem, eu não consigo, eu sou desengonçada, eu me sinto inadequada, desconfortável, é isso, é aquilo. E assim, a gente encontra outros meios, muitas vezes, para começar, para colocar a pessoa em movimento, tá? Mas eventualmente, se a pessoa quer, assim, aumentar a visibilidade dela, chegar em lugares que ela ainda não chegou, se conectar com o público e, de fato, ter um conteúdo mais rentável para ela, vai precisar aparecer aqui, falar com a câmera, tá? E daí, hoje, vocês vão ver, né, como eu também tinha essa dificuldade, como eu cheguei onde eu cheguei, e por isso, bom, se você aí desse lado também se acha meio inadequada, meio desengonçado, você vai ter esperança depois disso, e a gente vai conversando sobre como foi a minha evolução e o que eu precisei, de fato, assim, o que eu busquei, o que eu estudei, o que eu fiz, que foi me ajudando a melhorar essa habilidade. Meu povo, a gente vai começar pelo primeiro vídeo que eu postei lá na rede social, porque eu tinha uma rede social pessoal até 2020, mas eu era bem low profile, tá? Eu nunca fui a pessoa, assim, tipo, que gostava muito de aparecer, não, postava umas fotos de vez em quando, mas, assim, nada exagerado. E daí eu senti muita vontade de tornar o meu perfil profissional, porque eu tava afim de falar sobre psicologia, lá em 2020, foi um mês antes de estourar tudo que vocês sabem. E eu tava com muita vontade de compartilhar, de me conectar com outros colegas, com outras pessoas. E então, num dia ali, tem até um dia que eu tive uma insônia, eu nunca tive insônia, naquele dia eu tive, e eu estruturei todo o meu perfil, tá? Assim, então foi um evento bem marcado, assim, da minha vida, que eu lembro até hoje, porque foi a primeira vez que aconteceu, nunca mais aconteceu algo do tipo, e foi bem legal pra mim, assim, porque eu consegui organizar as coisas em uma só noite de insônia e no outro dia eu já gravei esse vídeo que a gente vai assistir juntas lá de novo, rolando até o fim, você vai achar. Gente, esse vídeo, ele tem 14 minutos e é eu falando sem parar sobre o porquê, então, que eu
trocaria, né? Eu tornaria a minha rede pessoal profissional. Oi, gente, bom dia. Hoje tem muito vento na praia. É um péssimo dia pra gravar vídeos. Querida, eu olho pra mim assim, eu fico, gente, eu tava ali, né, toda enrolada, tava ali tentando contar a história, tava ali cheia de vício de linguagem, coisa que eu ainda tenho, tá? Se vocês perceberem, eu tenho muito vício de linguagem, mas naquela época eu tinha muito mais. Mesmo assim, eu decidi gravar vídeos sem problema. A gente, né, eu que lute. E vamos lá. Isso é uma coisa legal da gente pensar aqui agora juntos. Eu tinha muito vício de linguagem, até de corpo, assim, pouca consciência corporal. Claro que eu fiz muitas coisas de lá pra cá, né? Eu sou instrutora de mindfulness, de autocompaixão, especialista em terapia de aceitação e compromisso. Então eu entrei nas contextuais aí, né? Entrei nessa vibe mais experiencial. Eu medito hoje, atualmente, todos os dias, tem, né, alguns anos, e que eu tô bem recorrente, assim, esse ano passado eu já tava. Então eu tenho muitas práticas que me ajudam, tá? Nessa tomada de consciência. Mas a rede social, postar vídeos, falar, gravar, me ajudou muito nessa tomada de consciência da minha linguagem, de como eu estou me expressando aqui, tá? Então os vícios de linguagem que eu tenho, me ajudou muito no meu corpo, assim, na consciência corporal, porque quando a gente grava vídeo, gente, nosso corpo, isso é algo que eu aprendi e desenvolvi, precisa estar alinhado com aquilo que a gente está falando. Olha só, até o gesto que eu faço hoje, quase que intuitivamente. Eu falei para vocês, o nosso corpo precisa estar alinhado com aquilo que a gente está falando. Vocês veem que meu corpo quase que representa teatralmente, mas não é teatral, mas assim, meu corpo entrega e está muito alinhado com a minha linguagem. E isso eu aprendi primeiro, assim, bem intencionalmente, eu preciso fazer isso, e daí intencionalmente, às vezes no começo de um jeito mais duro, assim, não tão natural, não tão orgânico, e hoje já tá bem orgânico, hoje eu falo com o meu corpo, né? Claro, tem dias que a gente tá mais para baixo, tem dias que a gente tá mais, né, eufórica, mais para cima, mas num geral, o meu corpo se desenvolveu muito para expressar junto com o meu verbal aquilo que eu quero passar para o outro, para o outro, vocês entendem? Assim, tá muito já dentro de mim. E essa é uma orientação que eu dou para vocês, tá? Para quem quer gravar vídeo. Observa não só a linguagem, não só a voz, o que vocês estão passando aqui pelo verbal, mas junto disso, pelo corpo de vocês. Nesse primeiro vídeo, quem for lá ver, eu não tava assim, o corpo não tava alinhado, eu tava mexendo no cabelo, eu tava fazendo outras coisas, assim, além do vício de linguagem, o meu corpo ele não tava em ressonância com o meu verbal, e isso torna o vídeo mais cansativo e mais bagunçado. Acho que isso expressa, tá mais bagunçado, assim, a gente não sabe onde presta atenção, porque o verbal diz uma coisa e o corpo diz outra. Esse é o ponto, a gente precisa alinhar tudo isso. Sou a pessoa dos vídeos, né? Quem tá no meu Instagram sabe que eu não gravo vídeo, né? Máximo tiro uma fotinha ali, mas não gravo vídeo. E talvez isso comece a mudar e eu vou explicar pra vocês por quê. Eu nunca pensei em ter uma página profissional, nunca quis, sempre fui aquela pessoa que falou, não, eu não vou ter uma página. Outra coisa, gente, nesse vídeo, provavelmente alguns outros que a gente vai assistir, eu tava falando muito pra dentro. E lógico que eu tava falando muito pra dentro, lógico que todas essas pontuações que eu tô fazendo aqui, na época eu fiz o melhor que eu pude, né, enfim, mas olhando hoje, em retrospectiva, fica muito claro. Eu tô falando pra dentro, eu tô falando baixo, e aqui eu não vou nem analisar luz, áudio, não, gente, enquadramento, não é sobre isso. Tô olhando pra mim, né, as minhas habilidades ali, porque, cara, a gente pode ter a melhor luz do mundo, a gente pode ter o melhor áudio do mundo, a gente pode saber de enquadramento, mas se a gente não tem habilidade dentro da gente de conversar com a câmera, né, e tá conectada com a gente diante disso, não, o melhor estúdio não vai salvar, tá? Então, a primeira coisa, assim, a gente precisa desenvolver essas habilidades. Depois, cara, liga a câmera na frente de uma luz de janela, é a melhor luz que existe, certo? E tá tudo bem, então não vou nem analisar essas coisas. Mas, gente, eu falava ali muito pra dentro. Porque eu tava insegura, logicamente. Imagina, a primeira vez que eu tô em relação com uma câmera, isso aqui é uma relação. Só que daí uma das coisas que eu desenvolvi também ao longo do caminho, a evolução na prática. Eu entendi
que eu não tô falando com a câmera. Não tô falando com a câmera, eu tô falando com quem tá atrás da câmera, que é algo que eu bato bastante nessa tecla lá nos meus cursos também com as minhas alunas. Não fica com essa coisa assim da câmera e tal. A câmera não pode estar entre a pessoa que está passando a mensagem e a pessoa que vai receber a mensagem, porque senão ela se torna um muro, não um canal. Ai, gostei disso que eu falei. Se torna um muro e não um canal. Veio aqui na minha cabeça agora. A gente tá falando com quem tá atrás da câmera, tá? Mas ali era a primeira vez que eu tava me relacionando e eu tava me relacionando com a minha cabeça e com a câmera. O que eu quero dizer? Eu tava perdida no meu pensamento e dá pra ver até que eu tô... porque eu tava filtrando demais, muito provavelmente, tudo que tava passando pela minha cabeça. Tava com as ideias desorganizadas. Eu lembro que eu não parei exatamente, pensei o que eu falaria nesse vídeo. Eu não fiz um mini roteiro, tá? Eu não gosto de script, prompt, aquela coisa que tu lê. Eu não tenho nenhum roteiro hoje, por exemplo, aqui pra falar com vocês. Tem um pequeno ali, só a introdução. Agora eu tô fluindo aqui bem, né, tranquila. Mas eu não gosto de script e tal, porque pra mim não funciona, eu fico mais presa. Não é que eu acho errado e tal. Mas ali eu não tinha pensado em nada. Nada. Então eu tava muito indo com o fluxo e eu tava meio perdida aqui dentro dos meus pensamentos. Dá pra ver isso também. Profissional, não vou fazer Face profissional, não vou fazer Instagram profissional, não vou. E cá estou, né, lutando. Dando muita risada, uma voz que é uma voz claramente que é agradar todo mundo, não é uma voz pra fora. Como eu falei, é uma voz pra dentro, tá, gente? E isso da voz, da entonação, do corpo, tudo isso que eu tô falando pra vocês, a gente vai aprendendo com o tempo, a gente vai desenvolvendo com a prática. Mas, se você aqui, né, que tá começando na rede social, cara, não gravou ainda e tal, se você começar já sabendo disso, você vai olhar para o lugar certo, você vai prestar atenção nos lugares certos, tá? Então, eu fui aprendendo na intuição, na sentindo, tá? No escuro. Se a luz não estava ligada para mim, naquela época eu não estudava sobre posicionamento digital, então ninguém me falou, eu não li em nenhum lugar essas coisas que eu precisaria cuidar ao gravar um vídeo. Hoje eu sei, hoje eu aprendi na prática, depois estudando, né, muitas aulas, cursos e blá blá blá, livros, eu vi lá tudo escrito, as coisas que eu fui aprendendo na intuição. Esse vídeo aqui, o primeiro vídeo, é o mais importante de todos. Por quê? Porque nenhum outro existiria se não fosse esse. Eu fico muito emocionada quando eu olho para isso e por isso também eu deixo esse vídeo lá por mim e por vocês, pelas minhas alunas, que eu incentivo sempre que elas assistam esses vídeos, né, para não se comparar comigo agora, mas sim com todo esse percurso, né? Olha de onde eu comecei. Não adianta olhar só para agora e achar que sempre foi assim. Mas esse vídeo é o mais importante, me emociona, porque se não fosse ele, se eu não tivesse começado desse jeito, eu não começaria de nenhum outro. Eu digo que ninguém começa de um lugar diferente do agora. Escutem de novo, tá? Ninguém começa de um lugar diferente do agora. Agora, o que você tem, os recursos que você tem, a habilidade que você tem aí desse lado, os sonhos que você tem, as limitações que você tem, tudo que compõe quem você é agora, esse é o único jeito de começar. É com o que você tem agora. A luz e a sombra, tá? E daí você vai melhorando ao longo do caminho. Não existe um outro jeito de começar que não a partir deste momento, a partir do agora. Esse aqui, tá? Que a gente vai falar. Olá, meu nome é Bruna, sou psicóloga. Olha só o que eu quero que vocês percebam nesse vídeo. Eu começo o vídeo quase que pedindo permissão para começar. Então, olá, meu nome é Bruna, eu sou psicóloga, sabe? Só faltou dar bom dia, boa tarde, boa noite. Essa fala suave, gente, assim, excessivamente suave, isso não tem nada a ver comigo, tá? Eu não sou essa pessoa. Então, claramente, e não era lá atrás, tá? Mas o que dá para ver? Eu tava tentando me encontrar nessa relação aí com a rede social, com a câmera, enfim, com o público. E para tentar me encontrar, eu fui para um outro lugar diferente de quem eu sou e já era naquela época. Então, falar com uma voz diferente, me vestir de um jeito não muito alinhado, tá, com o que eu vestia naquela época, porque eu queria passar alguma imagem e eu achava que quem eu era não era o suficiente. Falar do jeito que eu falava
não era o suficiente. Me vestir do jeito que eu me vestia não era o suficiente, não era bom o suficiente, sabe? Então eu me moldei para estar ali. Mas vamos falar sobre aspectos para além disso, tem muita coisa que a gente poderia avaliar, mas aspectos bem com a câmera. Eu peço permissão para entrar na tela da pessoa e, ó, a gente não pede permissão para entrar na tela da pessoa, tá? A gente simplesmente entra e mostra o porquê aquela pessoa vai tirar algo de valor do nosso vídeo, tá? Então a gente não, ai, oi, bom dia, boa tarde, boa noite, sempre digo para as minhas alunas, não dá bom dia, não fica, principalmente em vídeos curtos, tá? No YouTube aqui a gente tem mais tempo de tela, às vezes quem consome é muito fiel, tá disposto a ficar muito tempo assistindo a gente, porque sabe que os vídeos aqui nesta plataforma são mais longos, então a pessoa já tem a disponibilidade de ficar aqui. Lá em redes sociais mais rápidas, meu povo, tu fala, oi, bom dia, boa tarde, como é que vocês estão? Hoje eu quero falar de... Ai, gente, não. E eu falo para os meus alunos, não façam isso, cara, não façam isso. É a pior coisa que vocês podem fazer. Não peça permissão, vai direto ao ponto, tá? O tempo do outro é muito precioso e o nosso também. Principalmente em plataformas, ó, muito rápidas, tá? Não tô dizendo que você precisa fazer malabarismo, falar no 2.0, não. Eu só tô dizendo que você não pode ficar ali se lambendo no começo do vídeo. Querida, ai, Bruna, você foi perfeita lá atrás, mas se hoje eu pudesse voltar e dar um tapinha no ombro dela e falar alguma coisa, seria isso. Querida, para de tentar ser alguém que você não é, você é suficiente do jeito que você é, e vai ter gente que vai gostar de você justamente por você ser quem você é, e gente que vai odiar você, mas lá eu tava tentando agradar todo mundo, né, então me moldava. Mas a gente inventa cada coisa. E outra coisa que eu diria é, pare de ficar se lambendo no começo do vídeo. Não precisa começar assim. Outra coisa que eu diria, que daí é interessante de prestar atenção nesse vídeo aí, gente, o meu corpo tá mole. De novo eu volto pro corpo. O corpo é importante. Em vídeo, em câmera, não é só o verbal. As pessoas se preocupam muito com o verbal e deixam o corpo de lado. Meu corpo tá mole. Eu até faço umas coisas com o corpo, mas ele tá molengo, assim, ele tá sem energia. E eu tava bem nesse dia, eu lembro que eu tava bem, tava feliz que ia gravar, né, tava realmente dando os passos, apesar de todo o desconforto que eu tinha, mas eu, sabe, fiquei ali, assim, mole, é isso, a gente tava tentando descobrir que relação que eu teria, né, com a câmera. Vamos lá, só mais um vídeo, pelo menos. Tá, agora é uma trendzinha. Fofa! Ai, eu me amo. Eu me amo, né, gente? A gente tem que se amar, né? Ó, essa é uma trendzinha, tá, galera? Assim, embarquei em muitas trends. É isso, eu tava tentando me encontrar. Não tem nada de errado com esse vídeo, assim, o que eu vou falar, né? É trend, assim, eu falaria pra mim lá atrás, eu diria assim, ó, não entra em trend, fia, não precisa, para com isso, né? Não faz desse jeito. Mas era o que deu também, então mais uma trendzinha com uma música em alta ali que eu fiz e que serviu pra eu, sei lá, aprender talvez que essa não é a minha vibe. Eu lembro que toda vez que eu fazia conteúdo de trend, de musiquinha, eu me sentia, gente, não me sentia orgulhosa, tá, dos meus conteúdos, eu me sentia meio mal no fim das contas, porque parece que eu tava me vendendo pra algo que não tinha nada a ver comigo. Então eu lembro, tá, desse vídeo, dessa trend, tipo, eu lembro de fazer e depois ficar, tá, legalzinho, falei ali o que eu queria falar, mas não tem nada a ver comigo, assim, não é um trabalho que me orgulha no fim das contas. E várias trends que eu fiz ao longo desse tempo, vocês podem olhar, tem algumas, várias, no fim das contas, eu ouso dizer que todas, eu não me orgulhei. Hoje, para eu entrar em alguma trend, precisa estar muito relacionado à minha estratégia atual, tá? Então, eu filtro muito as trends que eu entro, eu diria para vocês a mesma coisa, tá? Nos vídeos, gente, o que a gente faz, a gente precisa se orgulhar, tá? A gente precisa chegar no fim do conteúdo, né? Seja um vídeo, seja um card, um texto, a gente precisa olhar para aquilo e se orgulhar da maneira como a gente se expressou ali. E trend nunca me orgulhou, tá? E eu poderia ter 1 milhão de visualizações na trend, não é sobre o número, sabe? É sobre o que aquilo representa para mim. E esse tipo de trabalho nunca foi, assim, nunca me deixou muito orgulhosa. Então eu diria também ainda sobre vídeos para vocês, né? Busquem falar sobre assuntos
dos quais vocês se orgulham. Hoje eu tô falando aqui para vocês, né? A gente tá reagindo a alguns vídeos. Cara, eu me orgulho, sabe? De poder mostrar para vocês a minha trajetória, de poder avaliar isso junto com vocês, de poder dizer para vocês, contar assim do fundo do meu coração que eu não tiro nenhum ali, porque eu quero que vocês vejam, porque eu não quero esquecer da minha história, eu não quero que vocês se comparem só com quem eu sou hoje, porque se vocês se compararem só com quem eu sou hoje, talvez a régua fique muito diferente de quem você é aí desse lado hoje. Só que quem você é aí desse lado hoje é alguém muito parecido com quem eu já fui lá 5 anos atrás. Então aqui, né, peguei 3 vídeos com vocês, eu quero que vocês vai, olha mais, sabe, sobe tudo. Gente, tem muito vídeo, imagina, 5 anos, tá? Tem muito vídeo, a gente pode até olhar mais algum. Ó, peguei mais um, tá, pra gente. Cuidado para não levar tudo para o pessoal. Se o nosso senso de eu tá muito fragilizado, a tendência é que qualquer coisa que outras pessoas falem... Ó, galera, teve uma época que eu gravava vídeos e eu não fazia cortes nos vídeos, eu gravava o vídeo direto. Teve época que eu já lia prompt, assim, de vídeo, e eu gravava tudo direto, porque eu achava que é assim que tinha que ser. Então, eu decorava o texto na minha cabeça, e daí, muitas vezes, eu recomeçava inúmeras vezes, porque, obviamente, eu errava o texto, não tinha como decorar. Eu decorava tudo e era uma pressão, não era gostoso gravar. Imagina, né, a pressão de ter que fazer tudo num take, assim, tudo direto. Aqui, gente, eu gravo, o vídeo é muito maior do que fica no fim das contas. Por quê? Porque eu paro, porque eu respiro, porque eu tomo meu café, porque eu leio aqui, olho, busco, sabe? Eu retomo aqui minhas ideias e depois as meninas na edição vão cortar essas partes. Se eu tivesse que fazer tudo num take só, eu não consigo, tá? Não tenho essa desenvoltura tanto assim, não consigo, né? Não sei se algum dia eu vou ter, eu preciso de momentos de respiro. E ali, nesse momento ali, eu não sabia disso, então gravava tudo num take. E, cara, edição de corte simples é trifácil, tá? Lá no meu curso Método Psico Fora da Caixa de Criar Conteúdo, eu ensino a fazer edição de corte simples. Você não precisa fazer firula nenhuma além dessa, é só cortar. Edição simples, tá? Isso é muito fácil mesmo. Tudo que eu aprendi de edição, de vídeo, eu aprendi sozinha. E daí eu ensino de um jeito bem simples, bem básico mesmo lá, tá? Não é pra fazer firula, porque eu não faço firula. Então, não vou ensinar coisa que eu não faço, que eu não sei. É para ser simples e básico mesmo. Ninguém aqui quer virar a maior editora do mundo, tá? Depois que a gente começa a ganhar, assim, um retorno financeiro, né, na internet, daí a gente contrata pessoas, né? Que são as pessoas que eu contrato aqui. Meninas, se vocês quiserem botar o arroba de vocês, podem botar. Para o pessoal, né, quiser buscar uma edição, alguém, pode pôr o arroba aí para a pessoa buscar, porque eu indico super elas, tá? A gente começou o trabalho há pouco e eu já tô amando, eu pago por elas, isso não é uma publi, tá? Eu gosto das pessoas que estão perto de mim, que eu gosto, que elas cresçam também, então é um canal aqui que eu posso divulgar elas também. Mas enfim, daí a gente começa a ganhar dinheiro, começa a ter retorno e a gente pode pagar, investir um pouco nessas outras pessoas, né? Contratar serviços que vão poder fazer algo que vão fazer melhor que a gente, né? As meninas, obviamente, trabalham com isso, editam muito melhor do que eu. Mas você aí da sua casa pode editar simples, básico, eu ensino lá no meu curso. E é isso, galera, assim, não precisa decorar roteiro, aqui é decorar todo o roteiro. Outra coisa que eu vejo nesse vídeo, para vocês cuidarem, é que eu botei uma música no vídeo, não sei se vai aparecer aqui no YouTube, tá? Para não sei se pega direitos autorais, mas depois vocês podem olhar lá. Tem uma música que tá competindo com o som da minha voz. Ferrou, gente, ferrou para não falar palavrão, né? Cuidem isso, tá? Quando vocês forem postar um vídeo, um Reels, alguma coisa assim, e daí quer botar uma música de fundo, tá, quer botar, bota. Não é porque, não bota porque é hackzinho de Instagram, porque vai viralizar, porque isso que é aquilo que tu vai te frustrar no fim das contas, gente, relaxa, tá? Bota se faz sentido pra ti. Bota música que faz sentido pra ti, mas bota música que, primeiro, conversa com a mensagem do vídeo. Essa música não conversa, não tem nada a ver, eu não sei o que tinha na minha cabeça pra escolher essa música, muito provavelmente algum hack de Instagram lá atrás. E essa música tá muito alta e tá competindo com a minha voz. Então, além de ela não estar em ressonância com a mensagem, ela compete com a minha voz e a pessoa não sabe onde presta atenção e o vídeo não fica fluido. É um conteúdo ruim de consumir. Você é vergonha da profissão! Querida, a Bruna, mais um beijo pra ela. Ela não sabia de nada disso lá atrás, não tinha o olhar que eu tenho aqui hoje olhando. Então, eu amo ela por ela ter feito todo esse trabalho lindo, maravilhoso que ela fez com os recursos que ela tinha. É isso, gente, tá?
Pronto, agora vocês vão avaliar sozinhos aí desse lado. Vocês vão subir lá, descer e vão avaliar os meus vídeos. É isso, povo. Se você é uma pessoa, uma psicóloga, uma estudante de psicologia aí desse lado, que tá com vergonha de gravar vídeo, tá com dificuldade, não sabe por onde começar, pega esses vídeos antigos e lembra disso que eu tô te falando aqui. Ninguém começa num lugar diferente do agora. Eu vou repetir essa frase quantas vezes você precisar ouvir, porque ela é muito importante. É como um mantra para você aí. Pode se comparar comigo, mas pode se comparar comigo ao longo da jornada toda, não só com o agora. Eu quero que você se compare com quem eu era lá atrás, de onde eu comecei. Porque daí isso vai ser mais justo com você, caso você também esteja começando, esteja no início das tuas tentativas. A naturalidade, a desenvoltura, aprender até algumas coisas mais técnicas mesmo, tá? De vídeo, se vocês querem mais conteúdos desse tipo ou querem saber algo específico de vídeo, comenta aqui, porque é aquilo que eu digo, tá? O seu comentário pode virar o próximo vídeo aqui do meu canal. Então comenta que eu venho, quem sabe, fazer mais vídeos sobre isso. Mas essa desenvoltura, tudo isso, a parte técnica, o que a gente descobre, os processos internos, emocionais, tudo isso vai melhorando com o tempo, com a prática e com muito conhecimento. Não é só a prática, não é só o tempo, é a prática bem feita, bem direcionada. E se você ficar com coragem para gravar algo, para testar algo, para te experimentar, depois de avaliar eu ali, né, de passar vergonha alheia comigo, nessas avaliações aqui nesse vídeo, me deixa saber, porque, meu Deus, eu vou ficar muito feliz, tá? Se esse vídeo te levar para um pequeno passo, para um pequeno movimento, eu vou querer saber. Todos os conteúdos que eu gero, né, trabalhando com posicionamento digital para psicólogas, os conteúdos em todas as redes que eu tô, o que eu quero é levar conhecimento, falar também, claro, da minha história, me vulnerabilizar para que vocês vejam aí o quanto que eu já caminhei, mas que com tudo isso, com esse conhecimento, com a minha história, você dê os passos que você precisa dar para que você seja a psicóloga que no fim das contas você vai se orgulhar muito de ser e que você produza conteúdos que vão te trazer, além de muitos frutos rentáveis também, obviamente, tá? Porque a rede social é o nosso novo cartão de visitas, então que te traga muitos frutos, mas que também te traga muito orgulho no fim do dia, tá? De você olhar e pensar, caraca, eu criei isso, eu fiz essa ideia nascer para o mundo, eu impulsionei alguém, eu inspirei alguém, isso não tem preço, tá? Então, se eu te inspirei de alguma maneira, por favor, me deixa saber, só te peço isso, tá? Pronto, vídeo entregue, meu café deu uma gelada, tá? Eu não consegui tomar ele muito, porque eu me empolguei aqui falando. Vou tomar ele agora, vou continuar. Um beijo e até a próxima.